Olá galera, mais uma aula para vocês de Geografia Física, e a aula agora vai ser sobre o ambiente, daqueles ambientes que eu coloquei para vocês dos quatro. Agora será sobre o ambiente hidrosfera. Lembrando, falamos de um ambiente que nós falamos de litosfera, camada de rochas. Falamos de outro ambiente, o ambiente que chamamos de biosfera, camada de vida. E falamos do ambiente atmosfera, camada de ar. Por último, completando esse pacote de aulas de Geografia Física, vamos falar agora sobre o ambiente hidrosfera, camada de água. Como já é de praxe aqui da gente, vamos fazer uma aula só introdutória. Posteriormente vamos falar com mais detalhes sobre bacias hidrográficas, explicando os tipos de bacias hidrográficas na aula subsequente. Hoje a aula introdutória, falando das características gerais da hidrosfera. Pois bom, pessoal, antes de falarmos do geral, como eu falei para vocês, vamos falar um pouquinho como está a distribuição da água no planeta, né? Esse recurso finito, esse recurso fundamental para a nossa vida, né? Para bebermos, para nos alimentarmos, produzir alimentos, fundamental, como falamos para vocês, 70% do nosso corpo é água, então temos uma carência enorme de água. E como é que está essa distribuição da água no planeta, pessoal? Então é o seguinte, ó. 97,2% de dos 100% da água no planeta, 97,2% das águas estão nos oceanos e nos mares, né, que é diferente um para o outro, né? Mares é aquela partezinha ali ainda da crosta continental, e oceanos fica na crosta cimática, né? Lembra lá da aula de formação da Terra, né? Crosta cimática, crosta ciálica, né? Então, os mares tá nessa plataformazinha continental ainda, fazendo parte do continente, e os oceanos são ainda da crosta cimática, né? Então, essa partezinha aí, ó, engloba 97,2% de toda a água, né? Que é água salgada, que não está propícia para o consumo. Para bebermos, para usarmos ela, tem que passar pelo processo de dessalinização, uma técnica que é muito cara, né, e restrita a pequenos grupos de países. E 2,15% da toda a água do planeta está nas calotas glaciais, né? Está nas calotas polares. 0,6%, vou arredondar aqui, 0,6% de toda a água está água subterrânea, né? Nos lençóis subterrâneos. 0,09% é água propícia para o consumo, propícia entre aspas, né? Porque ainda passa ainda pelo tratamento, que são as águas dos lagos e dos rios, que a gente vai explicar com mais detalhe quando falarmos do ciclo hidrológico. E 0,01% está em forma de vapor de água, né, na atmosfera. Lembrando lá da aula da camada de ar, que eu espero que vocês tenham assistido. Se não assistiram, assistam agora. E no mundo, como é que está essa distribuição da água potável, né? Dessa água potável, né? Dessa pequena quantidadezinha aqui, ó. Como é que ela está, pessoal? 27% de toda a água está na América do Sul. Aí você vai lembrar da floresta amazônica e como ela é úmida, né? A quantidade de água que tem na floresta amazônica, do rio Amazonas, da bacia hidrográfica amazônica. 26% na Ásia, não é? 17% na América do Norte. 15% na Europa, 9% na África, 4% na Oceania e 2% na América Central. No Brasil, toda essa distribuição de água potável, como é que ela está no Brasil? Como é que ela está distribuída? 68% na região norte, sempre lembrando da floresta amazônica, sempre lembrando da bacia hidrográfica do Amazônico, e a quantidade de água que tem aqui não é muito rica, muito privilegiada. Centro-oeste, 16%. Aí você vai lembrar também de algumas bacias hidrográficas que tem por ali, por exemplo, a bacia do Paraguai e a bacia do Tocantins-Araguaia, que passa por aquela região. 17% na região sul, 6% na região sudeste, na região mais industrializada, que mais consome água, e uma das regiões que menos tem o acesso à água, e 3% na região nordeste. Certo? Fundamental para entender hidrosfera, para entender essa camada de água, temos que entender como se comporta o ciclo hidrológico, né? Como se comporta o ciclo hidrológico. E também como é que é consumida essa água no nosso dia a dia. Entender como é que é consumida essa água no nosso dia a dia, pessoal. Como está vendo aqui, pessoal, 70% de toda a água, né? A água potável que chega até a gente, ela vai para a irrigação, não é? 70% de toda a água vai para a irrigação. 23% para o consumo humano e 7% para o consumo das indústrias.
certo? E entendermos melhor como funciona o ciclo hidrológico. Como o próprio nome fala, um ciclo, o ciclo de quem? O ciclo da água, né? Como eu coloco aqui para vocês, ciclo hidrológico, ciclo da água. Esse ciclo começa com um processo que a gente chama de radiação, não é? A radiação solar que chega até os corpos d'água que podem estar no oceano ou no continente, né? Em rios, em lagos. Ele chega até esses corpos de água vão esquentar, né? Depois que ele esquenta, começa o primeiro processo, que é a vaporização, né? Vaporização, o primeiro processo do ciclo hidrológico. Então acontece a vaporização aqui, ó, evaporação dos oceanos, evaporação aqui nos rios, e esses corpos de água que está líquido passa para o espaço, passa para o estado gasoso. Chegando no estado gasoso, ele vai subindo, aí você vai lembrar da aula de tipos climáticos. Quanto aumenta a altitude, quanto vai aumentando, vai se distanciando da superfície, mais as temperaturas vão diminuindo. Ele vai subindo, até chegar à condensação. Esses vapores de água que estavam no estado gasoso vai passar para o estado líquido, né? Passando para o estado líquido, depois vai acontecer a precipitação, né? Segundo estágio, bora lá, vaporização, depois precipitação, o outro estágio do ciclo hidrológico. Chegando à precipitação, eles vão voltar para a superfície, né? Vai voltar para o continente ou, no caso aqui, para os oceanos diretamente, né? Voltando novamente para a superfície. Chegando à superfície, ele pode fazer dois processos. O primeiro é o escoamento superficial, que é quando a gente vai estudar os rios, né? Os rios faz parte do escoamento superficial. Ou seja, ele vai ser escoado pela superfície até voltar para os oceanos, completando o seu ciclo. Para o oceano ou para algum corpo d'água, né? Para um lago, para um rio. No caso, se for um rio afluente, ele vai voltar para o rio principal. E o rio principal para o oceano, certo? Completando o ciclo. E ele pode acontecer também o processo de infiltração, quando vocês percebem aqui, não é? Ela vai infiltrar, quando o solo estiver bem saturado, ele infiltra e vai para os lençóis freáticos. E esses lençóis freáticos vão para onde? Volta para o oceano, né? Então é um ciclo que começa com a radiação, com a vaporização, precipitação, escoamento superficial ou infiltração e os lençóis freáticos, certo? Então esse é o famoso ciclo da água, né? Esse é o famoso ciclo hidrológico, que é fundamental para entendermos o ambiente hidrosfera, certo? Como eu falei para vocês, escoamento superficial gera os rios, né? E um conjunto de rios, né? Conjunto de encadeamento de rios é o que a gente chama de bacia hidrográfica, né? Como funciona essa bacia hidrográfica, pessoal? Ela tem um rio principal, como vocês percebem aqui, e ela tem afluentes, né, que são braços do rio. Ela tem afluentes. Ela tem a sua nascente, vocês percebem aqui, ó, nascente do rio, sempre nascendo numa região alta. E ele vai sempre procurando as regiões mais baixas, né? Quando chover na sua casa, aí você olha para o seu quintal, você vai perceber um processo interessante, né? Que é quando a gotícula de água cai, ela vai sempre procurando as regiões mais baixas e vai criando os canais, né? É assim que surgem os rios, né? Um processo bem pequeno na sua casa, no seu quintal, que acontece de forma em escala maior com os rios, né? A água bate nas regiões altas e ela vai sempre procurando as regiões mais baixas, né? E criando o canal do rio, certo? E até chegar à sua foz, né? Quando ele deságua aqui. Aí aqui eu tenho a margem do rio, margem direita, margem esquerda, né? O rio principal, como eu falei para vocês, o rio principal da bacia, os seus afluentes, certo? Aqui mais especificamente, a gente vai ver um cânion, que são aquelas perfurações que a água do rio, o leito do rio, faz nas rochas, né? Você vê duas rochas afloradas e um canal bem no meio. Então esse fenômeno é chamado de cânion. Aqui a gente tem uma descida rápida, como vocês percebem aqui, ó. Ele nasce numa região alta, ele vem descendo. Aqui o curso superior do rio, onde a gente chama de alto rio. Aqui o curso médio, médio rio, e aqui o curso baixo, baixo rio, né? Sempre da área mais alta para a área mais baixa, que sempre culmina com o nível do mar. Aqui a gente tem um afluente que vai desaguar nesse rio, uma catarata, né? A descida, você vai lembrar, a catarata do Iguaçu, uma descida de um rio. Aqui a gente tem a praia fluvial, as praias que tem nas margens dos rios, né? Praia fluvial. Sempre lembrar, fluvial tem a ver com rio, pluvial tem a ver com precipitação. Fluvial, rio, pluvial, precipitação, certo? Não confundir as coisas. E é esse fluvial que gera
Aqui, como vocês percebem, vale em Cereira de aluvial, né? Sempre lembrando do fluvial. São os aluviões do rio, né? São essas regiões de sedimentação, né? Onde o rio traz sedimentos, restos de madeiras, restos de vegetais no geral, né? Restos de animais, restos de minerais, e vão depositando aqui, ó, nas margens do rio, margem direita e margem esquerda. Então essas áreas aqui são chamadas de aluviões ou planície aluvial, né? Região de muito sedimento, né? Muito rica, né? Muita matéria orgânica, onde as pessoas fazem suas plantações aqui, certo? Os meandros são os braços do rio, né? O rio tem o seu leito principal e tem as suas curvas. Essas curvas são chamadas de meandros. Tudo bem, pessoal? E o rio pode ser também, pode desaguar em forma de delta, né? Como vocês percebem aqui, vocês vão lembrar do delta do Parnaíba, ou delta do Mississippi, né? Ele deságua nessa formazinha. Você vai lembrar lá da figura geométrica da matemática. E aqui, galera, aqui a gente tem os dois tipos de rio principal, né? A gente tem o rio de planície e o rio de planalto. Você vai lembrar lá da aula de tipo de relevo, planalto. Uma área onde o processo de erosão é maior que o processo de sedimentação, portanto, uma área alta. Planície, uma área onde o processo de sedimentação é maior que o processo de erosão, portanto, uma área baixa. Quais são as características do rio de planalto? Como são em áreas altas, né, a sua descida é mais rápida, então o seu leito, né, o seu movimento é mais rápido. E faz com que o seu canal seja menor, porque ele vai descendo muito rápido, né? Então vão ter muitas cataratas, vão ter muitas descidas rápidas, como você vai lembrar bem aqui, ó. Aqui, ó, descidas rápidas, né? Vai ter muito isso, né? Porque é um rio de planalto. Isso aqui é um exemplo de um rio de planalto, né? Aqui também um rio de planalto. E qual é a característica do rio de planície? Como é uma área baixa, né? O seu leito ele vai ser mais largo, então ele vai alagar mais coisas, né? E o rio de planalto ele é mais propício para produzir energia hidráulica do que o rio de planície, mas ambos funcionam, né? Tanto o rio de planície como o rio de planalto servem para produzir energia hidráulica. Quando a gente for estudar fontes energéticas, vocês vão lembrar dessas coisas e vou linkar com essa aula. E os rios podem ser classificados em rio perenes, aí você vai lembrar da aula de biosfera, perene folha, ou seja, nunca cai. Um rio perene, um rio que nunca seca, né? Exemplo, o rio Amazonas, o rio Parnaíba, o rio São Francisco e vários rios perenes que o Brasil tem, que o Brasil é muito rico em água, né? E rios intermitentes, são rios que secam durante um período, né? Eles têm o seu período de cheia e tem o seu períodozinho de seca também, eles secam. Os rios de planaltos são esse senhorinho aqui, ó. E os rios de planícies são esses, né? Como vocês percebem. Rio de planalto mantém o seu curso numa região de planalto, ou seja, numa região alta. E o rio de planície, o seu curso numa região de planície. O rio pode ser endorreico, né? Deságua dentro do continente, né? Exemplo, o rio Poti, aqui no Piauí, que deságua no rio Parnaíba, e entre outros rios, né? Ele deságua no rio. Então esse rio pode ser chamado de um afluente, né? Ele deságua no rio principal, e o rio pode ser exorreico. Exemplo, o rio Parnaíba, o rio São Francisco, o rio Amazonas, são rios que deságua diretamente no mar, né? Rios principais que deságua diretamente no mar. Um rio pode ser criptorreico, ou seja, quando ele é subterrâneo, né? Rios que tem o seu processo de infiltramento, ele infiltra e vai ser subterrâneo, né? Ele corre por baixo do solo. E o rio pode ser arreico, quando ele é duas coisas. Quando ele tem uma parte subterrânea e ele tem uma parte superficial, né? Ele tem uma parte por cima e uma parte por baixo. Então ele pode ser arreico, certo? E quais são as principais bacias hidrográficas, que é o assunto da nossa próxima aula, pessoal? A gente tem a bacia do Amazonas, essa bichinha aqui, ó, a maior bacia hidrográfica do mundo, bacia do Amazonas, a bacia do Parnaíba, a bacia do Tocantins-Araguaia, ou Araguaia-Tocantins, que é a maior bacia genuinamente brasileira, que nasce e deságua no Brasil. Lembrando que a bacia do Amazonas ela nasce lá na Cordilheira dos Andes, não é genuinamente brasileira, né? Não é totalmente brasileira. A gente tem a bacia do Prata, que se divide em duas, que quando for falar de bacia hidrográfica a gente vai explicar melhor. A gente tem a bacia do São Francisco, né? Onde tem o maior rio em termos de extensão territorial, né? Em termos de extensão, o maior rio genuinamente brasileiro. Lembrando que o rio Amazonas não é totalmente brasileiro. Então o rio São Francisco é o maior rio em termos de percurso, nasce na Serra da Canastra e deságua aqui entre Sergipe e Alagoas. E a gente tem os rios aqui, o rio Paraíba do Sul,
dessa bacia hidrográfica que a gente vai estudar como bacia do leste, né? Na aula que a gente for explicar isso aqui melhor, vocês vão entender, certo? Então, no mais é isso, a aula é só introdutória, é só para explicar para vocês alguns termos, como os tipos de rio de planície, rio de planalto, bacias hidrográficas, como elas funcionam, rio principal, rio afluente. E na aula de bacias hidrográficas vocês vão entender melhor esses termos e vão ver na prática, né, como eles atuam. No mais, meu salve e fico com Deus.